Olá a todos! Neste vídeo eu trago este que é um clássico, o primeiro de uma das sagas mais queridas e mais emblemáticas da cultura pop, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe o gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, quero dar a seguinte informação. Acredito que vocês já saibam que este filme, apesar de ser o primeiro, cronologicamente ele é o quarto episódio da saga, chamado A Nova Esperança, compondo a trilogia clássica, junto com O Império Contra-Ataca e O Retorno dos Jedi. Por último, quero avisar que vou me ater aos pontos ocultos do filme e pretendo fazer isso da maneira mais respeitosa possível, pois eu reconheço que Star Wars tem uma fanbase colossal. Agora sim, bora lá para o vídeo. O filme começa com a memorável e consagrada intro em texto, contando em que momento a história se passa e situando sobre o período de guerra civil que a galáxia se encontra. Nela conta que as naves espaciais rebeldes obtiveram a sua primeira vitória contra o Império Galáctico, que consistia no êxito dos espiões rebeldes em roubar os planos secretos da arma suprema do Império, a Estrela da Morte, uma estação espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta inteiro, e que a princesa Leia, essa que tinha se aliado aos rebeldes e estava a caminho de sua casa a bordo de sua nave espacial, a Tantive 4, com os planos roubados, e que poderiam salvar o seu povo e restaurar a liberdade na galáxia. Após essa abertura, vemos a perseguição de sua nave e logo somos apresentados às figuras emblemáticas da saga. As primeiras são C-3PO e R2-D2, eles que estavam a bordo juntamente com os guardas que agiram em defesa da princesa contra o seu perseguidor, que é ele, um dos vilões mais amados do mundo nerd, o icônico Darth Vader, e os clássicos Stormtroopers, que haviam interceptado a sua nave para recuperarem os planos de construção da Estrela da Morte que haviam sido roubados. Porém, Leia já havia sentido que corria perigo e por isso escondeu os planos dentro da cápsula de fuga e enviou os droids para o deserto de Tatooine. Depois de ser informado que os planos não estavam mais lá, Darth Vader conclui que Leia havia escondido na cápsula. Então ele decide levá-la e mantê-la em cativeiro dentro de sua nave, o Devastador. C-3PO e R2-D2 aterrissam em Tatooine e fogem do local, e no caminho R2-D2 menciona uma missão que Leia havia deixado. Porém, C-3PO não dá ouvidos a ele e eles se separam. Mas pouco depois são capturados por um pequeno grupo de Jawas, que são comerciantes de sucata. Enquanto isso, uma unidade de Sandtroopers imperiais encontra a cápsula acidentada e descobrem partes dos droids e os rastros que eles haviam deixado no local da queda. Após isso, é mostrado esses Jawas chegando até a propriedade de Owen Lars, tio de Luke e um agricultor humilde, para vender parte dos droids. Owen compra C-3PO pelas suas capacidades de tradução, e também decide comprar um droid utilitário mais barato, que seria R5-D4. Ele é um droid sobrevivente dos primeiros anos de Guerra Civil contra o Império, mas seu passado, bem como o de outros personagens, só é mostrado nas continuações. Como o R5-D4 apresenta defeito logo após a compra, os Jawas oferecem R2-D2 em seu lugar. Owen aceita e diz a seu jovem sobrinho, Luke Skywalker, para limpá-los e pô-los para trabalhar. Enquanto Luke limpava R2-D2, ele acessa um pequeno clipe da mensagem guardada nele pela princesa Leia. A mensagem era destinada a Obi-Wan Kenobi, sendo pedido de ajuda. Luke fica fascinado por Leia e insiste em ouvir a mensagem completa, então ele retira o parafuso de fixação do circuito para tentar ouvir o restante. Mas R2-D2 não reproduz a mensagem. Então Luke é chamado para jantar por sua tia Beru, e pede a C-3PO para acabar de limpar R2-D2. Depois do jantar, Luke descobre que R2-D2 fugiu para encontrar Obi-Wan Kenobi. Luke diz a C-3PO que já estava tarde para procurá-lo, principalmente por causa dos Tusken Raiders, o povo da areia, que se encontrava pelos arredores. Na manhã seguinte,
Luke e C-3PO partem no seu Land Speeder atrás do droid. Ao localizá-lo no scanner, vão até ele, porém eles são atacados pelos Tusken Raiders e um deles atinge Luke na cabeça, o deixando inconsciente. O C-3PO cai numa duna de areia e R2-D2 se esconde em uma fenda. Depois de roubarem algumas peças do Speeder, o povo da areia é espantado pelo som de uma figura misteriosa. Logo depois é revelado que essa figura era Ben Kenobi. Luke pergunta a ele se R2-D2 era seu droid, e o chama de Obi-Wan, nome que ele já não era mais chamado há muito tempo. Depois de terem sido salvos, eles vão para a casa de Obi-Wan. Lá, Luke toma conhecimento que Obi-Wan conhecia seu pai e que ambos eram cavaleiros Jedi da Velha República e veteranos da Guerra dos Clones. Algo que contradisse a versão que seu tio Owen contou durante toda a sua vida, a de que seu pai era navegador num cargueiro de especiarias. Após ele contar a verdade sobre seu pai, Obi-Wan pega o sabre de luz deixado por ele, a arma dos Cavaleiros Jedi, e entrega a Luke, dizendo que ele queria ter feito isso antes, quando atingisse idade suficiente. Mas Owen não permitiu. Obi-Wan também explica que os Jedi recebem o seu poder da força. E aqui, quero aproveitar para fazer um adendo sobre os personagens e as suas representações. Começando com o próprio Luke Skywalker. Na Kabbalah, ele representa a Sephiroth, a esfera de Tiferet, que é associada à beleza e o equilíbrio, representando a harmonia e o ponto de equilíbrio na árvore da vida. Em sua jornada, ele desempenha o papel de trazer o equilíbrio à força, tornando-se o protagonista central que busca harmonizar os conflitos existentes no universo. O que leva a Malkuth, que é a esfera da manifestação terrena, ou seja, um mundo físico. E como é mostrado, Luke vivia uma vida simples no deserto de Tatooine, desconhecendo suas verdadeiras origens nobres, pelo menos até aquele momento, o que reflete sua condição inicial, uma representação da esfera terrestre. Já a princesa Leia, ela seria Yesod, a Sephiroth associada ao elo entre as esferas inferiores e as esferas superiores da árvore da vida. Ela representa a transição das esferas superiores para o mundo humano e terreno. Ela é associada à lua e à influência lunar, o que tem conotações de mudança, emoções e intuição. Seu pedido de ajuda é o início da jornada do herói de Luke Skywalker. Os droids C-3PO e R2-D2 estariam ligados à comunicação, à esfera Hoth. C-3PO é versado em 6 milhões de idiomas, extremamente metódico nos códigos e linguagens. R2-D2 contrapõe isso com as emoções, mas sua comunicação é impossível de ser compreendida se não for traduzida pelas palavras de C-3PO. Os dois formam uma dupla inseparável de razão e emoção. Sem esses elementos, Luke não conseguiria terminar sua jornada. Continuando na história, R2-D2 mostra a Obi-Wan a mensagem completa da princesa Leia. Nela recorda a Obi-Wan o seu passado de serviço ao seu pai nas guerras clônicas e transmite o seu apelo para ajudar na rebelião contra o Império. Ela sente que a sua missão de levar Obi-Wan a Alderaan falhou e por isso ela colocou as informações cruciais para a rebelião nos bancos de memória de R2-D2. Ela pede a Obi-Wan para entregar o droid ao seu pai em Alderaan, para que a informação pudesse ser recuperada, e repete o seu apelo de que ele agora é a sua única esperança. Após ouvir a mensagem, Obi-Wan queria ajudar, mas sabia que não podia encarar tal missão sozinho devido à sua idade avançada. Então diz a Luke que ele deve aprender os caminhos da força e acompanhá-lo em Alderaan. De primeira, Luke se nega dizendo que tinha que ficar em Tatooine e ajudar seu tio Owen, mas Obi-Wan contra-argumenta que a rebelião precisa de sua ajuda e que a jovem mulher na mensagem também precisaria. Momentos depois, eles conhecem Han Solo, um mercenário e capitão da gloriosa Millennium Falcon, outra nave emblemática da saga, e o seu grande parceiro Chewbacca. Aqui faço o último adendo, a representação desses dois personagens sob a ótica cabalista. Han Solo e Chewbacca são faces da Geborah, o rigor, a força. Chewbacca é a energia primordial, instintiva e selvagem. Já Han Solo é o impulso aventureiro. Agora sim, para fechar.
Luke e Obi-Wan conseguem contratar Han Solo para levá-los a Alderaan sem atrair a atenção do Império. No caminho, eles se deparam com a Estrela da Morte, então a nave é capturada. No entanto, eles conseguem contornar a situação e salvar a Princesa Leia e escapar da estação. Mas nem tudo são flores, pois durante a missão, Ben Kenobi enfrenta Darth Vader em um duelo de sabres de luz. Obi-Wan é derrotado, mas sacrifica sua vida para permitir que seus companheiros escapem. Luke Skywalker consegue disparar um tiro certeiro no ponto fraco da Estrela da Morte, a destruindo e salvando a Aliança Rebelde. O filme encerra com uma cerimônia de celebração da vitória, onde Luke, Han Solo e Chewbacca são homenageados. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram este conteúdo, deixem o gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem também nos comentários se concordam ou não com o que foi apresentado para a gente trocar uma ideia, beleza? Até mais!